Queria primeiramente dizer boa tarde. O assunto que eu vou abordar é um assunto polêmico, né? É um assunto que eu vim pensando esses dias em falar, que é a respeito da questão da homossexualidade, dos LGBTs, né? Sobre a questão da renúncia. A gente vê muitos lugares falando, muitas religiões falando, né? Algumas, né, denominações dizendo que isso não é de Deus, que é pecado, que é errado, que as pessoas realmente elas devem renunciar esse desejo pecaminoso, que é a inclinação da carne ao pecado. E as pessoas só, muitas das vezes, elas seguem como um pirata de papagaio, escrito daquilo que está escrito na Bíblia, não sem olhar com a devida profundidade, muito menos consultar a Deus sobre o que significa, né? Usa muito lá em Levítico, né? Que não pode, dentre outras coisas, a palavra efeminados. E assim, eu falo por experiência própria, né? Eu, sendo gay, né? Sendo gay cristão, eu já passei por toda essa fase, né? A fase de se descobrir, negar quem realmente eu sou, né, em detrimento da religiosidade implantada no sistema religioso, né? Crendo que Deus não me queria daquela forma, que não seria assim. Eu falo que eu, quando pequeno, eu falava para Deus tirar aquilo de mim e tal. E eu posso até falar que quando eu me batizei, eu achava que eu iria ser curado, né? Ser curado daquilo que eu achava que era uma doença, que era um mal espiritual e tal. E na verdade não, nada aconteceu. Eu sempre questionei a Deus sobre essa questão da minha sexualidade. Sempre perguntava, nunca escutava Deus me dar uma resposta, nada. Deus ficava sempre em silêncio e eu sempre buscando, né? E até que teve realmente, quando eu completei 20 anos, eu passei a ter envolvimento com homens, né? Eu falei, não, eu quero ver minha vida, eu não aguentava mais fingir ser uma coisa que eu não era, principalmente para agradar pessoas. Fiquei nisso durante um bom tempo, depois acabei voltando, né? Depois de alguns anos, voltando para o chamado armário, né? Esse bendito armário que tá aí, né? Só para encher poeira e trazer sofrimento. Eu até falo que na época eu fiquei apático, né? Apático no sentido de que eu não era feliz, mas também não era triste. Eu não tinha, emoção nenhuma. Não era nem feliz nem triste. Eu me sentia muito estranho. Eu falei, nossa, como eu posso não ter nenhum tipo de sentimento, emoção? Eu não tô feliz nem triste. Era uma coisa apática, sei lá, esquisito de explicar isso com profundidade, né? Vivi isso durante quase uns 5 anos e 3 meses, né? Buscando cura, oração de libertação, jejum, propósito. Fiz até de um instituto muito conhecido que fazia essas coisas e tal. Participei na época, né? E realmente não mudou o desejo pela pessoa do mesmo sexo, não mudou, a atração não mudou. Eu falo que assim, pelo fato de eu ter me fechado, a atração diminuiu, mas não foi embora. Uma coisa que fala, eu não tô me envolvendo, então eu deixei de ser. A partir do momento que você sente algo por alguém, já tá claro ali quem realmente a pessoa é, né? O pessoal fala muito sobre a questão, é uma prática homossexual, quer dizer, tipo um hábito, como se fosse um hábito adquirido, sendo que não, a pessoa já nasce assim, e só o pai, a mãe, familiares, pessoas ao redor conseguem perceber isso na infância. Não é algo adquirido, né? Até muitas vezes falar, não pode passar beijo gay, ou abraço gay, seja o que for na TV, porque vai influenciar. Não, e literalmente eu cresci no meio de pessoas héteros e nem por isso eu me tornei hétero. Eu nasci assim, sei que eu sempre vou ser assim. E assim, quando fala quando fala em Levítico sobre um homem não deitar com outro homem, né, como se fosse uma mulher, ele está querendo dizer a respeito, tem a questão cultural da época, no qual pessoas, os homens eram feitos de escravos,
feito de escravos, né? Do jeito... Era feito escravo como punição, eram pegos feitos escravos sexuais de outros homens, né? Eles eram punidos dessa forma. E então por isso que ela falava que um homem não deve se deitar com outro homem como se fosse uma mulher, porque também naquela época mulheres também eram feitas de escravos sexuais, né? Ou como prostitutas e tal. Deus nunca condenou o desejo homossexual ou a relação homoafetiva, nunca. Isso é coisa do homem, do ego do homem, né? Que são aquelas pessoas que batem na tecla, assim, 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 pregam enfaticamente isso e não se importa com a alma da pessoa, porque a partir do momento que eu, por exemplo, eu vou usar um exemplo simples, meu olho é castanho, porque alguém chegar e falar pra mim, tá errado você ter a cor do olho castanho, eu devo então realmente pegar e negar o meu olho castanho, não pode, porque tá errado, porque tá escrito dessa forma, você não pode ter olho castanho. Eu vou lá e vou começar o quê? A querer tirar meu olho castanho para poder que ele se torne da cor que ele tem que ser, conforme o povo fala. Eu vou tentando contra mim. A pessoa que ela nega a essência dela, a sexualidade dela, é como se ela estivesse mutilando a própria alma, estivesse mutilando o próprio corpo. E as pessoas que pedem ficam falando que tem que fazer, essas pessoas não se importam realmente com o bem-estar do outro, se importam só com aquilo que a pessoa pensa e acredita. E tem muito aquela questão da imposição. Eu penso assim, eu estou certo. Na verdade, quem está certo é Deus. O resto, quem está aqui no mundo, ninguém está certo em muitas coisas. Ninguém é perfeito. Todo mundo erra. Muitas das vezes as pessoas falam, a pessoa que é desse jeito, ela não pode ter cargo, ela não pode fazer isso, ela não pode fazer aquilo. Deus, ele não faz algo por alguém pela sexualidade. Deus não faz acepção de pessoas. Quem faz acepção de pessoas, exclusão, é o próprio homem. Deus não exclui ninguém. Eu falo isso por mim, que eu sempre soube quem eu era. E sempre quando eu fui aos cultos, nunca Deus me condenou por quem eu era. Nunca. Até mesmo depois que passou um período meu da renúncia, né? Que foi de 5 anos e 3 meses, quando eu comecei a gostar de um cara. Naquela época eu tive um conflito muito grande de... Tipo, eu falei, agora Deus não me ama, Deus não vai me amar mais por causa disso. Foi um conflito muito grande por causa de crenças religiosas que eu estava dentro de mim. E foi uma semana conturbada, eu fiquei muito quieto, muito calado. Escutei uma voz falando na época para me matar, que Deus não gostava de mim, que não sei o que. E Deus, pela própria palavra, ele falou que era para me acalmar, né? A única coisa que ele pediu era não me afastar dele, da presença dele. A questão de afastar da presença não tem nada a ver com frequentar culto religioso. A questão é não deixar de buscá-lo diariamente, de manter intimidade. E uma coisa que deixo bem claro, que depois que eu passei a ter intimidade com Deus, me aceitei como eu sou realmente, a ser quem eu sou, quem Deus me fez para ser, porque até nisso, a nossa sexualidade aqui na Terra, ela tem um propósito, ela não é por acaso, né? Isso porque a nossa alma não tem sexualidade, nosso espírito não tem sexualidade, quem tem sexualidade é o nosso corpo. Nosso corpo é o veículo de transporte do nosso espírito, né? E até mesmo quando fala a carne, quando Deus se refere na palavra, não tem nada a ver com o corpo, tem a ver com o ego, né? No ego não existe amor, né? A carne, na carne, como dizem, que é o ego, não ama, né? Tá lá em Gálatas 5, quando fala das obras do espírito e da carne, você fala que no espírito está o amor. Então o amor, ele surge de algo muito espiritual, vindo da parte de Deus, e não da carne, como o pessoal se refere. Até mesmo a questão do desejo da pessoa do mesmo sexo, ela não vem do ego, ela vem de algo muito maior, né? E eu queria deixar aqui, né, até falar que tem um amigo meu, vai fazer um ano que a gente tem amizade, e ele tá nesse processo de renúncia, né? E ele tem sofrido muito com isso, porque ele tá nesse processo de negação, né? Porque falaram pra ele que era errado, ele tá passando por um momento conturbado, ele já passou várias vezes, ansiedade, síndrome do pânico, sem vontade de comer, não dormir, só querendo saber de dormir, né? Como se Deus ficasse feliz vendo uma pessoa sofrer dessa forma. E Deus não fica feliz com isso. Não fica, porque isso não vem dele, vem do homem. E o que Deus abomina realmente, independente da sexualidade, é
a prostituição. A prostituição é a pessoa se envolver com várias pessoas, ver em libertinagem. Isso sim é ruim para todo mundo, mas isso fica para um outro vídeo, para uma outra história, para um outro momento. E o que realmente eu queria deixar aqui, você que está aí negando a sua sexualidade, não precisa. Deus sabe quem você é. Deus te fez como Ele fez por um propósito. A partir do momento que a pessoa ela deixa o outro decidir por ela, ela está dando a autoridade que ela tem para o outro exercer sobre ela a questão da sexualidade, seja o que for, né? E não é bem assim, né? E eu falo, realmente, conhecer a palavra de Deus e pedir entendimento do Espírito de Deus faz a gente abrir a mente, ter realmente o verdadeiro entendimento, porque a gente sabe que tem pessoas que são fanáticas, são religiosas e elas são legalistas, né? Elas vivem por regras. Isso você pode perceber que elas, por mais que elas vivem por regras, elas não mudaram. Por dentro elas continuam sendo o que elas sempre foram. A pessoa de antigamente, elas não mudou, elas estão ali por fora bonitos, né? Parecendo algo transformado, mas por dentro não, continuam os mesmos de sempre. Pessoas ruins, pessoas mesquinhas, pessoas egoístas, pessoas egocêntricas que só pensam nela, e elas querem impor ao outro o que ela acredita, o que ela quer, e tem que ser daquela forma, porque essas pessoas pensam que são Deus e não são Deus. Deus, ele responde por ele mesmo, ele não precisa que alguém responda por ele. Deus tem ele boca, ele fala, e Deus, ele sabe como agir, como falar das coisas. E até mesmo quando fala afeminados na Bíblia, né, vamos assim dizer, né? Antigamente, quando se falava afeminado, estava se referindo a homens preguiçosos, homens que não tinham capacidade de levantar para trabalhar, eram homens que não queriam nada com a vida, queriam viver de qualquer jeito. É isso que se refere a palavra efeminados, não tem nada a ver com a sexualidade da pessoa, né? Fora aquelas questões das pessoas que já se mataram, tiraram a própria vida, estão depressivas porque acreditam que Deus não os ama, né? Por um desserviço praticado por pessoas extremamente egocêntricas e religiosas. Muitos não têm comunhão com Deus, não têm intimidade com Deus. Alguma coisa que Deus mais quer com as pessoas é ter intimidade, é ter um relacionamento puro e verdadeiro. Eu falo por experiência própria, que desde quando eu quando eu aceitei quem eu realmente sou, a minha sexualidade, meu relacionamento com Deus melhorou e cada vez ficou melhor e mais profundo, e as coisas para mim melhorou também, porque eu tô no fluxo de Deus, no fluxo divino, daquilo que Deus quer realmente para mim, né? Não há necessidade. Essas pessoas que falam que foi curado, que não sei o que, é tudo mentira. Não existe ex-gay, não existe ex-lésbica, não existe ex-bi, não, porque isso é natural. A sexualidade é natural de cada um. Não tem essa de tá curado, não existe, é tudo mentira. Eles falam, estou curado, mas eu continuo tendo desejo de atração. Não existe cura, porque se continua tendo é porque não tem, né? E fora que também tem muitas pessoas que são casadas, né? Vivem um casamento heterossexual só para poder viver de fachada, de aparência, mas no fundo as pessoas sabem quem são, por medo de desagradar outras pessoas. O sistema religioso, eu falo até mesmo por mim, na época quando eu era de uma determinada denominação, eu cheguei a conversar com o pregador, né, assim, da gente. Eu falei pra ele, eu sei que eu poderia casar com tal pessoa, né? E só que eu não vou fazer isso, eu sou gay, né? A gente conversou de quase entre 2h30, 3 horas pelo WhatsApp. Eu falei não. Ele até falou que admirava muito minha atitude de não fazer isso, porque ele sabia que tinha pessoas que viviam de fachada. Eu falei, eu não vou fazer isso, sabe por quê? Porque a gente sabe que quando faz isso a gente está destruindo uma vida, destruindo outra vida. Eu falei, eu não quero ser responsável por destruir a vida de outra pessoa, né? E eu vivo em paz com a minha consciência. O que eu queria deixar mesmo aqui sejam vocês, na sexualidade de vocês, em Deus. Não tem problema nenhum, não tem erro, não é pecado, não é errado. Quem fica falando, deixa a pessoa pra lá, porque essas pessoas não têm a mínima capacidade de empatia como Cristo teria de se colocar no lugar daquela pessoa, sentir as dores que a pessoa sente. Só sabe quem passa, porque quem não passa não
não tem moral, não tem nada para ter que falar. Não tem mesmo, pode falar o que for. Deus, ele é amor, Deus, ele ama de forma incondicional. E aqueles que não acreditam que Deus os ama, tenha certeza, Deus ama sim. Deus ama cada um de vocês. Peguem e tenham um relacionamento com Deus. O que é ter um relacionamento com Deus? É conversar com Deus como uma pessoa, né? Que Deus é uma pessoa também. É orar, conversar, expor seus problemas, expor o que está sentindo, os traumas, os medos, as feridas, o que gostaria, né? E assim, através disso, vocês vão se aproximando verdadeiramente de Deus, sem viés religioso. Deus, ele é incrível, incrível, ele é maravilhoso. E Deus ama a todos. O que Deus criou o homem para ele ter um relacionamento. Vai muito além do que é falado por aí. Então, não deixem de ser quem são na sexualidade de vocês, né? De forma natural, de forma justa, de forma equilibrada, né? E sejam felizes, como assim eu estou sendo feliz em Deus, com a minha sexualidade, com a minha aceitação, com quem eu sou, quem realmente Deus me fez para ser. Fiquem com Deus e uma ótima tarde.